Sabe aquela pergunta que todo mundo se faz? Por que alguns relacionamentos parecem durar pra sempre, enquanto outros simplesmente acabam? Pois é, essa é uma busca quase universal. Hoje a gente vai mergulhar em uma das respostas mais famosas para esse mistério, baseada no trabalho incrível de Gary Chapman. Vamos juntos descobrir o segredo por trás de um amor que realmente se sustenta. Essa pergunta, amor pra onde foi, parece tão simples, né? Mas ela carrega um peso enorme e pra muita gente é uma dor bem familiar. É por aqui que a gente começa a nossa jornada pra entender por que tantas conexões que começaram tão bem parecem se perder no caminho. E essa é a grande questão que o Gary Chapman se propôs a investigar. É uma inquietação que reflete a história de muita, mas muita gente mesmo, que viu aquela chama do começo do romance e diminuindo, até se apagar por completo. Olha só essa história que o próprio Chapman conta. Um cara sentado ao lado dele num avião desabafou isso. O sujeito era um sucesso em tudo na vida, nos negócios, em tudo, exceto naquilo que talvez seja o mais importante. Ele sentia que o amor, que um dia foi tão real, simplesmente evaporava, sumia. Pra gente chegar na resposta, primeiro a gente precisa desconstruir um mito gigantesco. Aquela fase intensa, sabe, eufórica, de borboletas no estômago, que a gente quase sempre confunde com amor de verdade. Essa tal experiência de estar apaixonado, segundo Chapman, não é bem amor. É mais como uma obsessão emocional. É aquele estado de euforia total, em que a gente coloca outra pessoa num pedestal. Ela parece perfeita, sem defeito nenhum. É uma ilusão poderosa, sem dúvida, mas é uma ilusão. E o mais curioso é que essa ilusão parece ter prazo de validade. Uma psicóloga citada no livro, Dorothy Tennov, fez uma pesquisa e descobriu que a duração média dessa obsessão toda é de mais ou menos 2 anos. É isso. Depois disso, a realidade bate na porta. E aí? E aqui tá o pulo do gato. A paixão é instintiva, acontece sem a gente fazer força. Já o amor de verdade, esse é outra história. Ele é uma escolha, uma decisão consciente. Exige esforço, disciplina e tá focado em fazer os dois crescerem juntos, não só na euforia do momento. Resumindo, a paixão acontece com a gente, mas o amor é algo que a gente escolhe fazer. Certo. Se a paixão não é o que segura um relacionamento, então o que é? É exatamente aqui que a gente entra no coração da ideia do Chapman. E a solução que ele apresenta é, ao mesmo tempo, super simples e completamente revolucionária. Pensa só em quantos casais sentem que o amor acabou. Eles tentam, se esforçam de verdade, mas parece que nada funciona, que a conexão se perdeu. Só que a verdade, na maioria das vezes, é um pouco mais sutil. E aqui vem a grande virada. O amor raramente desaparece assim. O que acontece na maioria esmagadora das vezes é que ele não está sendo comunicado de um jeito que a outra pessoa entende. É um problema de tradução, não de sentimento. Essa metáfora dele é simplesmente perfeita. Tentar mostrar amor na nossa linguagem para alguém que fala outra é a mesma coisa que gritar em português para quem só entende chinês. Não importa o quão sincero seja, não importa o volume, a mensagem não chega. Simples assim. Pra gente visualizar isso, o Chapman usa a ideia do tanque de amor. Imagina que cada um de nós tem um. Quando a gente expressa amor numa linguagem que a outra pessoa não entende, o tanque dela continua vazio. Não importa o nosso esforço. O segredo, então, é descobrir como manter esse tanque sempre cheio. E depois de décadas de aconselhamento, o Chapman identificou 5 dessas linguagens emocionais principais. São elas: palavras de afirmação, que é sobre usar as palavras para valorizar a outra pessoa. Tempo de qualidade, que é dar atenção exclusiva, de verdade. Receber presentes, que enxerga os presentes como símbolos visuais do amor. Atos de serviço, que é basicamente fazer coisas para ajudar e facilitar a vida do outro. E por fim, toque físico. A maioria de nós tem uma dessas como a principal, aquela que enche nosso tanque mais rápido. Pra gente entender como isso funciona na prática, vamos olhar de perto a primeira linguagem, palavras de afirmação. Para muitas pessoas, as palavras certas são a forma mais poderosa e direta de se sentir amado. O Mark Twain talvez estivesse exagerando um pouco, mas ele pegou o espírito da coisa. Para quem tem palavras de afirmação como linguagem principal, elogios sinceros, palavras de apreço, nossa, são como o ar que a pessoa respira. Tem o poder de dar vida, de verdade. E essa linguagem tem vários dialetos, sabia? Não é só dizer eu te amo. Inclui fazer elogios sinceros, usar palavras para encorajar a pessoa a ir atrás dos sonhos dela, a simples gentileza no tom de voz e até a forma como a gente faz um pedido em vez de uma cobrança. E esse ponto aqui é fundamental. O amor precisa ser uma escolha. Quando a gente pede algo, a gente dá à outra pessoa a oportunidade de nos amar por vontade própria. Agora, quando a gente exige, a gente transforma um ato que poderia ser de amor em uma obrigação. E aí, a essência toda se perde. Bom, então nós já vimos o problema, a ilusão da paixão e o conceito central da solução. Agora, a reflexão é mais prática. Entender a ideia das linguagens é o primeiro passo, claro. Mas a mudança de verdade só acontece quando a gente descobre e começa a usar a linguagem de quem a gente ama. E se a gente pudesse resumir tudo em uma frase, seria essa: a gente pode ser a pessoa mais sincera do mundo, com as melhores intenções. Mas se não aprendermos a falar a língua que o outro entende, nossos esforços vão ser em vão. Não é uma questão de amar mais, e sim de amar de um jeito mais inteligente, mais eficaz. E fica aqui a reflexão final. E se o maior desafio de um relacionamento não for superar uma grande crise, mas simplesmente ter a humildade de aprender um idioma novo? Imagina só, descobrir se a pessoa que você ama precisa de palavras, de tempo, de presentes, de ajuda ou de um abraço. Talvez esse seja o ato de amor mais profundo que existe.